Seguinte, quem é o volume de S? Integral de A até B, de 2π. Qual é o raio do palito? X. E qual é a altura do palito? A altura do palito, comprimento do palito? Menos G de X. Tá bom? Tá certo? F de X menos G de X, tá? Então aqui você vem aqui, a mesma coisa, ó. Para cada X aqui, você tem esse palito. Então pense, ó, o raio de rotação e a altura. A casca de cilindro tem um raio e tem uma altura. Então você vai integrar isso. Tá? Então, vamos lá. Nem vou desenhar o sólido, eu não me atrevo a isso. Vai dar certo. Tá? Diga. Não, vai ficar oco não. Ele tem um espaço no meio. É um anel. Isso dá um anel. Você vai girar aqui, dá um anel. Tá? Não é? Então, sendo S o referido sólido, sendo S o referido sólido, tens, vamos lá, quem é o volume de S? Tá? Tem-se, o volume de S é integral de quanto a quanto? De 1 a 2. De 1 a 2. É o intervalo de existência da região. A região existe de 1 com x variando de 1 a 2. Então, 2π vezes o raio do palito, que é quanto? X, vezes a altura do palito. Quanto é a altura do palito para cada x? X menos 1, dá x menos 1, vou destacar aqui, ó. X menos 1, menos o quê? 1 menos x. Integral em x. Tá certo? Se você pensar a fórmula como sendo 2π, tá? Se você pensar a fórmula como sendo integral de A a B de 2π vezes o raio de rotação do palito, né? Vezes a altura do palito. Então, quem é o raio de rotação aqui? Quem é? O raio de rotação, ó, é x. E qual a altura do palito? Qual é? Quem é a altura do palito? É x menos 1 menos x, que é o que coloquei lá. Tá certo? Que dá aqui 2x menos 2, né? 2x menos 2. Então vamos lá. Então, pense nesses termos, tá? Pense nesses termos. Você tem o palito correspondente ao x. Aí você tem o eixo de rotação, Aí você tem aqui o raio de rotação, que é o ρ de x. E você tem a altura do palito, para formar a casca cilíndrica. Você forma uma casca cilíndrica quando você gira esse troço aqui. Não é? Você forma uma casca de cilindro. A integral da área da casca de cilindro dá o volume do sólido. Entendido? Então, fica 2π fora, integral de 1 a 2, de quanto? De x vezes quanto? 2x menos 2. Integral em x. Vou precisar apagar isso para completar a integral. Como é?
1 fica 0, o quê? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 0. Não sei o que você está falando, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Ó. De 1 a 2, de 4. Integrar, cara. Porque eu não sei o que, em que você está pensando, nem quero saber, mas... Eu sei que eu tenho que fazer isso. Errando ou não, né? 2x2, então fica 2π vezes o quê? 2x3, né? Sobre 3, menos x2. Menos x2. x2, que é a integral de 1 a 2. Tá certo? Então aqui vai ficar 2π vezes. Aí fica o valor dessa função no 2, que dá quanto? Aí aquela conta eu acho que não vai adiantar muito não. Vai ficar 16 terços, né? 16 terços, menos quanto? Menos 4, esse é o valor do 2. Menos o valor no 1. O valor no 1 dá quanto? 2 terços, aí fica menos 2 terços, certo? Menos 2 terços. E aqui, menos 1, aí fica mais 1. Aí, 16 terços menos 2 terços, dá quanto? 14 terços. 14 terços menos 3. Quanto é isso? Fica 14 menos 9, 5 terços. Dá 10π sobre 3. Unidade de volume. Tá certo? Unidade de volume. Dá isso. Tá? Vou aproveitar esse anunciado, tá? Para abranger. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para cá, para esse exemplo, tá? A FG contínuas em AB com A maior ou igual a 0 e isso aqui. E essa é o sólido de revolução obtido pela alta da região ômega, que é essa região aqui, em torno desse eixo. Em torno desse eixo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui, tá? E eu quero que você me dê a fórmula. Em torno do eixo x igual, eu vou pegar aqui um C, tá? C menor que igual a A, ó. C menor que igual a A. C menor que igual a A. E eu vou fazer a rotação em torno do eixo x igual a C. Como é que fica a fórmula? Fazer a rotação em torno do eixo x igual a C. Aí é a fórmula. Raio de rotação, ó. Você tem o palito e eu farei a rotação em torno desse eixo aqui, ó. A rotação ocorrerá em torno desse eixo. Então você tem um palito. O raio de rotação, qual é? É essa distância aqui. Quanto é que é essa distância? X menos C. Então você tem o raio de rotação. Quanto é o raio de rotação? Do palito? X menos C. E quanto é a altura? Quanto é? Continua sendo a diferença. F de X menos G de X. Então como é que fica a fórmula? O que é que eu tenho que mudar aqui? Né? Fica o quê? Só o X. Vai ficar quanto? 2π que multiplica o quê? X menos C vezes o quê? F de X menos G de X. Integral em X. 2π. Isso aqui, quem é isso aqui, ó? Quem é o X menos C? Quem é? É o raio de rotação. E quem é isso aqui? Quem é?
o comprimento do palito. O raio da casca de cilindro e a altura da casca de cilindro. Todos entenderam isso? Tá certo? Eu tô pensando nas seções transversais cilíndricas do meu sólido. Revolução. A integral da área, né, da seção transversal cilíndrica é o quê? O volume do sólido. Entendido? Isso aqui dá gira isso aqui, dá uma casca de cilindro. Qual é o raio da casca de cilindro? X menos C. Qual é a altura da casca de cilindro? F de X menos G de X. Quem é a área dessa casca de cilindro? 2π vezes o raio vezes a altura. Integra isso, tem o volume do sólido. Essa é a leitura efetiva que você tem que fazer da fórmula. Não fique 2πx f de x. Tem que ter significado para vocês. Tem que ser significado. Tá bom? Pronto. Inclusive, se o C fosse maior do que B, seria o quê? Seria C menos X. Ou seja, isso aqui sempre é o módulo de X menos C. Tá com o módulo X menos C. Se o C for maior do que B, é C menos X. Se o C for menor do que A, é X menos C. De modo que se eu chegasse aqui e colocasse o seguinte, encontre o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo X igual a 2, agora X igual a 2, dessa mesma região. Então, vamos lá. Não vou girar mais em torno desse eixo. E sim, não vou girar em torno desse eixo aqui. E vou girar em torno desse aqui. Nesse caso, o B igual a C, né? Hã? B igual a C. Não. O B igual a C. Tá? Então, quem é a casca de cilindro? Esse palito vai gerar uma casca de cilindro, sendo ele rotacionado em torno desse eixo. Então, quem é o raio de rotação? Quem é o raio de rotação? Rho de X. Quem é? Quanto? Que é essa medida aqui, Essa medida aqui. Esse comprimentozinho daqui para cá é o Rho de X. Quanto é o Rho de X? 2 menos X. Para cada X, comprimento é 2 menos X. E quem é o H de X? Continua sendo o que tinha antes, que dava quanto? 2x menos 2. Tá? Então, taca na fórmula. A fórmula, né, é integral de 1 a 2. Dois π, Rho de X, que é o raio, vezes a altura, o raio da casca de cilindro, a altura da casca de cilindro, integral em X. Tá? Você gira esse palito em torno desse eixo, você obtém uma casca de cilindro. A casca de cilindro, você não obtém um cilindro que está girando o palito, você obtém só a casca do cilindro. Qual é a altura da casca de cilindro? Qual é? 2x menos 2. E quanto é o raio da casca de cilindro? Quanto é? 2 menos x. Qual é a área dessa casca de cilindro? 2π vezes o raio vezes a altura. Ou seja, isso fica o quê? Fica 2π vezes a integral de 1 a 2. Isso aqui é o Rho de x. Enquanto isso é o H de x, a altura da casca de cilindro.
Então fica 2π vezes, quanto é o ρ, quanto é? 2 menos x. Vezes o quê? 2x menos 2. Integral em x. Agora é conta. Tá? É conta. É conta a ser feita. Então, isso aqui. Fica o quê? 2π vezes integral de 1 a 2, fazer a conta fora, ó. Fazer a conta fora. Fica o quê? 2x2, né? 2x2 menos 4. 2x2? Não, desculpa. Que 2x2? 2 vezes 2x. 4x. 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos x vezes 2x. Menos 2x2. Mais 2x. Certo? Então, quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá menos 2x2. Tá certo? Menos 2x2. Mais 6x. Menos 4. Conferir? Ah, confiram, viu? O que é que eu vou fazer? Conferir, porque se estiver errado, errou tudo, né? Ó, 2 vezes 2x dá 4x, menos 2 menos 4, estou fazendo o que você deve fazer na prova, tá? Menos x menos 2x2, mais 2x. Então dá menos 2x2, mais 6x menos 4. Estando certo, você continua. Então, quanto é essa integral? Fica o quê? Fica 2π vezes quanto? Menos 2x3 sobre 3, tá certo? Mais o quê? 3x2 menos 4x. Isso variando de quanto a quanto? De 1 a 2. Tá? Então isso vai dar o quê? 2π vezes. Agora é conta. Tá certo? Quanto é que dá isso no 2? Fica menos o quê? 16 terços, né? Menos 16 terços, mais quanto? Mais 12, tá certo? Menos 8. Aí quanto é que dá isso no 1? No 1 fica menos 2 terços, aí coloca o quê? Mais 2 terços, que eu vou subtrair, né? No 1 aqui dá quanto? 3, então fica menos 3. No 1 dá menos 4, fica o quê? Mais 4. Tá? Então isso aqui dá 2π vezes, vamos ver o que é que dá. Menos 16 terços mais 2 terços, dá o quê? Menos 14 terços. Tá certo? Aí vale uma pergunta. Romildo, o volume pode dar negativo? Pode, basta você errar. Tá? Então aqui fica 12 menos 8, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Não é, né? Mais 5. Mais 5, tá? 12. 12 menos 8, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, quanto é que dá isso? Ó, fica 3 vezes 5, 15. 15 menos 14 dá 1. Fica 1 terço, né? Dá 2π sobre 3 unidades de volume. Se não tiver errado, tá certo. Tá? Unidade de volume. Vou passar a frequência aí para você. Passa aí. Assine e passa.